O técnico Roger Machado deve ter um Internacional diferente para a partida desta noite no estádio Beira-Rio, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Para enfrentar o Maracanã do Ceará, o técnico colorado faz algumas preservações, de olho no calendário e na maratona de jogos fora do estádio Beira-Rio. Em contrapartida, tem na lista de relacionados um jovem atacante, oriundo não apenas da base, mas que também já tem chamado a atenção, mesmo tendo apenas 16 anos. As contas da gestão Alessandro Barcelos e o ano de 2024, os números oficiais da enchente, quanto o Inter conseguiu recuperar e alguns questionamentos quanto aos gastos no cartão corporativo do clube. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo pra gente falar muito sobre bastidores do nosso Colorado e também deixa aquele likezinho bem parceiro, tá? Aqui no conteúdo. O compartilhamento também é importante. Tua inscrição é mais que bem-vinda. E para todo mundo que chega por aqui, o meu like. E para todo mundo também que é recorrente, né? A gente está sempre interagindo, mais ainda, tá? A gente continua nessa parceria em busca dos 70 mil inscritos ainda em 2025, tranquilo? Não te esquece que kto.bet.br é a minha parceira aqui no canal. As odds para o jogo do Internacional contra o Maracanã estão baixas, porque o Internacional é o franco favorito. Mas tem outras partidas da Copa do Brasil que a gente pode fazer algumas múltiplas. Tem também Liga dos Campeões, hoje tem Arsenal e Paris Saint-Germain, então, cara, tem muita possibilidade de a gente botar uns pila no bolso e subir também no ranking da Liga do Milhão. É a maior liga de apostas do Brasil. Participa também porque são prêmios diários, semanais, mensais e sem contar, né, velho? Ao final da temporada, 1 milha no teu bolso. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e não esquece, brinca sempre com responsabilidade e moderação. Gente, o Internacional ainda não divulgou a lista completa de relacionados, então a gente não sabe se a informação que vem do treino, ela dá conta de que vai haver preservação no time e também entre os relacionados, ou só preservação no time, com alguns preservados no banco de reserva. Mas é muito claro, em cima da escalação que vazou, em cima da escalação que a gente tem, de que o técnico Roger Machado utiliza os seus principais jogadores ou no decorrer da partida agora das 19 horas contra o Maracanã, ou, de repente, nem coloque em campo. Porque o time projetado traz novidades importantes, minutagem para jogadores que são também necessários agora ao longo dos próximos jogos, e a gente vai entender isso também, sem contar a questão de uma novidade na lista de relacionados, um jogador vindo agora neste ano por empréstimo desde Goiás, justamente, né, do Goiás. Ele nasceu em 2008, pra ver como a gente tá velho já, né, parceiro? E ele tem 16 anos e feito muito gol na base. O nome dele é Raikkonen Soares. É um jogador, desculpa o trocadilho, mas de muita velocidade, de uma boa finalização, tá? E ele tem chamado muito a atenção do técnico Roger Machado e das pessoas do CT Parque Gigante. Quando o Inter precisou de um atleta para ter uma opção aí no banco de reservas, o técnico Roger Machado não pensou duas vezes em chamá-lo, porque a gente sabe que o Borré não vai estar, que o Luca não tá, o Ricardo Matias não tá, então a gente vai precisar de um reserva para o Ener Valencia, caso necessite, né? O Roger já quebrou recordes, colocando o Gabriel Carvalho para jogar, é o jogador mais jovem
a vestir a camisa profissional do Internacional. Antes era o Pato. Daí ele também depois faz, né, o gol. Quando o Gabriel Carvalho faz o gol, ele também entra para a lista dos mais jovens a marcar um jogo com a camisa um gol com a camisa do Inter. Também tem o Luiz Otávio e outros da base que já são também, né, oportunizados aí no segundo tempo. Iago Noal, a gente já viu também o Bernardo Jacó. Enfim, tem jogadores da base que o Roger está trabalhando e vem ao longo da temporada aí dando oportunidade. Este menino é mais um. A grande questão é as preservações. A gente ainda não tem, eu não consegui a confirmação. Eu falei sobre isso no grupo, no vídeo de ontem, né? Sobre Aguirre ou Natan. Eu ainda não tenho essa confirmação. Tá rolando um zoom de que o Natan pode ganhar uma continuidade, principalmente por conta agora da sequência fora de casa. Para ele ter minutagem e também, vamos dizer assim, um ritmo de competição um pouco maior. Mas deve ter, então, o Antony, o Aguirre ou Natan, o Rogel pelo lado direito, com o Vitor Gabriel e o Ramon na vaga do Bernabéu. Ou seja, o Aguirre pode estar fora, o Rogel pode estar na vaga do Vitão e o Ramon na vaga do Bernabéu. Ronaldo na do Fernando, Thiago Maia na do Bruno Henrique, Oscar Romero na do Alan Patrick, Vitinho e Tabata. Ou seja, o Tabata teoricamente joga pelo lado direito, né? Seria o titular. E a gente tem o Vitinho pelo lado esquerdo na vaga do Wesley. E na frente, o Ener Valencia. Ainda tem Gustavo Prado, Gabriel Carvalho para jogar e tal, e devem entrar ao longo aí dos 90 minutos da partida como um todo. É uma expectativa de 30 mil pessoas, ainda que seja um jogo às 19 horas e com um adversário um tanto, né, enfraquecido ou um tanto menos tradicional, tá? E muita gente está dizendo, né, para entrar com respeito ao Maracanã, não tinha que botar time reserva e tal. Eu penso ao contrário, cara. O respeito ele tem que ser a trajetória do Inter. O Inter tem que ter a trajetória. Muita gente está dizendo o seguinte: mas tem o Globo, tem o Melgar para a gente pegar e ter um exemplo negativo de que já perdemos para times inferiores. Sim, mas eu posso te dizer que a gente tem exemplos também do Barcelona, Estudiantes, Boca dentro da Bombonera. Cara, tem inúmeros exemplos de bons jogos que o Inter fez também, por isso que eu digo que a gente tem que pegar e respeitar a história do Inter, além, claro, do adversário, mas principalmente a história do Internacional. Vamos fazer rapidinho de novo departamento médico. Rafael Borré com o bíceps femoral direito, lesão muscular. Carboneiro, encerrando a questão da lesão muscular. Diego Rosa, também aí na questão da lesão muscular, fazendo já trabalho de retreinamento. Rocher na cirurgia da mão esquerda, Bruno Gomes no joelho esquerdo. Respeito todo mundo que deu informação contrária e que até comentou aqui no vídeo, mas o Bruno Gomes ele não volta agora na metade do ano ainda. A tendência é que ele volte por setembro e outubro, porque é uma ligação, uma lesão em janeiro de ligamento cruzado anterior do joelho. Isso é no mínimo 6 meses. Então isso dá final de julho. Mais a questão física, mais a questão muscular, mais a questão de pré-temporada, cuidados para não ter tendinite, cuidados para não ter algo também no menisco, que quase sempre é recorrente, tá? Essas informações, elas não são tiradas da minha cabeça, né? Eu converso com médicos do Inter, com os fisiologistas do Internacional, eu respeito todo mundo que tem diferente, tá? Mas é o que me disseram aí ao longo dos últimos dias a respeito do Bruno Gomes. O mercado, sim, esse pode voltar ainda antes do Mundial. Esse pode voltar ainda antes do Mundial. Já está correndo, já está fazendo trabalho com bola, inclusive. Não com os demais companheiros. Mas é que o problema do mercado não é só o joelho, é a questão também dele já ter 38 anos. Tá? O Luca Drummond e aí o Ricardo Matias e o Luca, como eu já falei. Beleza? Ontem também houve, à noite, no estádio Beira-Rio, a aprovação das contas do presidente, ou da gestão do presidente Alessandro Barcelos, em 2024. Questionamentos, por óbvio, né, em cima não só do relatório financeiro da auditoria externa,
que recomendava a aprovação das contas e tal. O próprio Conselho Fiscal também recomendava a aprovação das contas, mas existiram também questões envolvendo a Liga Forte, na questão dos 10% a menos, né, que eles acabaram não comprando dos direitos do Inter, queriam saber o que aconteceu, ou para onde esse dinheiro ia, ou como esse dinheiro ia voltar para o balanço, uma vez que ele também foi um motivo de superávit em 2023. O Inter teve superávit em 2021, 2022, 2023. Alguns contestam por questões contábeis, por números que foram inclusos dentro, né, do balanço. Mas, principalmente, também um outro questionamento era sobre os gastos no cartão corporativo, que subiram consideravelmente, muitos milhões. Algo na casa dos 4 milhões de reais. E o Conselho Fiscal não apresentou as notas junto no relatório, mas disse que viu todas as notas e elas não só batem com o que foi apresentado, mas com as datas também dos gastos que aparecem junto na conta do cartão corporativo, com a nota que veio em cima de uma viagem, em cima de um hotel, em cima de um traslado, em cima de um restaurante que foi daqui a pouco necessário ser gasto, tá? Então, essa também foi uma questão envolvendo o cartão corporativo. No fim das contas, os dados e os números oficiais também da enchente no Beira-Rio. Custo, né, ou o que a enchente e toda a questão do alagamento, né, da cheia do rio ocasionou no Inter. 86,2 milhões de reais, dos quais 18,9 foram recuperados por meio de negociações com a CBF e também com a seguradora. O Inter, então, gastou basicamente, se a gente botar ali 87 e vamos arredondar para 20, então o Inter gastou basicamente 67 milhões de reais com as questões das reformas envolvendo Parque Gigante e Beira-Rio, sem contar, né, o CT do futebol. O déficit ele acaba em 34,4 milhões, a gente pode arredondar para 34,5, numa espécie até mesmo de entendimento também é o seguinte: os valores do Gabriel Carvalho não estão aqui, nesse ano, 25, estão em 24. Ou seja, sem o Gabriel Carvalho teria ido bem longe esse déficit aí, essa questão envolvendo aí o negativo do Internacional. Vale destacar, primeiro ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos, que dá um resultado negativo. Esse ano, o previsto é 44 milhões negativo. A dívida do Inter ela ultrapassa bilhão já. Está na casa do 1,4 bilhão de reais. E o Inter, óbvio, né? Os conselheiros eles querem tentar estancar essa sangria aí, tentar ao longo da temporada agora conversar sobre uma forma de diminuir esse rombo aí nos cofres do clube. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve aí no canal e compartilha o conteúdo para o maior número de pessoas possível. Tamo junto, forte abraço. Tchau.